nós, como homens e mulheres viventes, como povo vivente, a nossa Constituição é de carne, osso e sangue quente. Isso é uma Constituição física, não é? Essa Constituição do homem vivente é real, é evidente, o coração bate, o sangue corre e a consciência nos impulsa, não é? A Constituição de uma república é algo fictício, não tem uma realidade no mundo físico, só existe no papel. É criada através E na mente, uma sensualização na mente das pessoas, exatamente. E o que acontece? O que dá o poder real à Constituição de uma república, né, é a vontade do povo. República, que vem de res publica, que significa um assunto público, ou seja, é o assunto de interesse comum a todos. Não é simplesmente uma fracção, um partido ou uma secção da população. Uma república seria uma instituição que teria o interesse público comum a todos, independentemente de ideologias políticas, religiosas, estado social, etc. Profissional, seja o que for, educação, é irrelevante. O que é relevante é que todos têm os seus direitos, que ficam definidos nessa mesma Constituição, porque como não é uma Constituição física, é uma Constituição que tem que ser definida através de palavras e de conceitos. Não é? No fundo, é ideológico, de certa forma, porque é a consequência do pensamento. Não é? E então, a questão original em relação à democracia, okay? Demos, crácia, que significa o governo do povo. Ou seja, pelo povo, para o povo. Isto não acontece, porque o povo, nem em Portugal, nem em lado nenhum, nunca governou. Nunca governou. Os governos têm sido sempre impostos ao povo. Mas, na elaboração da Constituição, tinha que estar lá definido, em palavras escritas, que as Forças Armadas, no ano 1974, blá, 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 tomando em consideração a vontade do povo, ou seja, alguém que se colocou como responsável ou como representante da voz do povo, um comitê constitutivo, né? Um grupo de golpistas que derrubaram um governo considerado fascista para implementar a tal democracia. Ora, várias coisas mudaram, mas aquilo que existia, certos mecanismos que existiam para o benefício do povo foram manipulados e muitos deles deixaram de existir. Por exemplo, a Casa do Povo, que existia, que era uma instituição estatal de apoio ao povo nas diversos assuntos, né? Foi substituído pela Segurança Social e esses mecanismos, que no fundo extraem o valor real do povo. Eu digo extraem porque não é exatamente voluntário que as pessoas fazem descontos para a Segurança Social. Não é? Pensam que, ok, isto no futuro vai-me dar uma reforma, não sei o quê. Mas aqueles fundos estão a ser extraídos, não é? para um pote comum. Antigamente existia também o Tesouro de Estado,
que também hoje em dia, através da manipulação da linguagem, que leva à manipulação do pensamento, pronto, existe aquilo que é a capita maxima diminuta, que basicamente nos tempos romanos, né, tinha a ver com o estatuto de cidadania, né? Cidadão é o habitante da cidade. Mas não é só um habitante da cidade, é tipo de um clube que os certos membros terem mais privilégios do que outros, né? E então isso ficava definido na escrita do nome. A escrita em maiúsculas, o nome completo em maiúsculas, é da mesma forma como está gravado na tumba, na pedra fúnebre, não é? Significa que é uma entidade morta. Há que ir ao nome, à origem do nome, para que possamos compreender exatamente o que é isto da capitalização e das formas como eles chamam o dog Latin, ou o latim cão, que é uma linguagem estrangeira, não é? Que é utilizada, lendo parece ser da mesma linguagem, mas no fundo tem outro sentido. E os advogados, os juízes usam isto muito no tribunal para transferir jurisdições e pronto, significados de certas coisas. O nome. A criança nasce. O corpo do ser vivente, masculino ou feminino, da espécie homem, não é? As pessoas têm que ser ele ou ela, ou o O ou o A no fim da palavra, cidadão ou cidadã. Isso são irrelevâncias, porque no fundo, homem é uma espécie. Somos da espécie homem. Mankind, or the kind of man. E essa espécie de seres viventes, não é? Quando a criança nasce de uma mãe vivente, uma mulher vivente, não é? Por isso que chamam o nado vivo. Quando o bebê nasce, é um nado vivo. É nado porque nasceu, é nativo, ou seja, vem de nascer, não é? Não tem um nome e não tem uma identidade. Porquê? Porque não é uma identidade, não é uma entidade, é um ser. Eu sou ser. Eu tenho uma entidade que me foi atribuída quando os meus pais levaram o corpo do recém-nascido, os meus pais, os teus pais, os nossos pais, e registaram o nome que eles escolheram. Ou seja, o nome foi dado à criança para que possam distinguir, é uma dádiva dos pais, que possam distinguir entre os irmãos, entre os amigos, não é? Entre os diversos outros seres viventes que existem. Mas no momento de registar, nasce uma entidade que se chama a pessoa. A pessoa não nasce de uma mulher vivente. A pessoa, persono, que significa máscara de teatro, personificação, personalidade, é aquilo, uma máscara, não é? Num teatro grego, romano, das origens. O mascarado representa um homem vivente e através da máscara sai o som da voz, que parece ser um homem, mas não é, é uma representação. Ou seja, persona, essa pessoa, somente nasce no momento do registro. E depois tens que submeter uma aplicação para registar. Tomando atenção às palavras. Submit an application to register. Ou seja, submeter, estás-te a submeter. Aplicação, estás já a pedir
para te submeter sobre o regis, que é a coroa, o rei. Ou seja, reis vão, rainhas vão e vêm, mas a coroa permanece, não é? E então estamos a pedir para nos submeter sob a coroa, ou seja, uma autoridade externa a nós próprios. Que antigamente os reis eram considerados representação de Deus na terra. Eles tinham a autoridade da igreja, não é? Que lhes dava aquela autoridade. Mas autor só existe um, que és tu, o autor das tuas próprias ações. Autoridade é a dádiva de autoria a outro. Um polícia até adquire a sua autoridade por que processo? De que forma? Se por ter um uniforme, uma roupa diferente da tua, isso não é suficiente. Um polícia ou um juiz adquire a sua autoridade, é-lhe dada através da Constituição. Porque sem a Constituição da República, o juiz não tem autoridade sobre o homem vivente, criador da Constituição. Nós, os viventes, presentes, conscientes, quando nascemos, temos estas capacidades de autonomia, capacidade de discernimento. Não somos imediatamente autónomos, nem somos imediatamente capazes de discernir, nem somos totalmente conscientes. Mas o discernimento só é possível através do conhecimento. Ao adquirir o conhecimento que nós vamos aprendendo, vamos aprendendo a discernir, a ver o que é bom, o que é mau, aquilo que presta, aquilo que não presta. Vamos começando a ser mais autónomos, até que quando chegamos a uma idade adulta, temos essa capacidade de autonomia e de criar núcleos familiares, tribais, sociais, não é? Em círculos concêntricos. A partir do indivíduo, o ser vivente, por isso que muita gente refere-se aos ensinamentos do Cristo, não é? Porque pouco importa se tal homem viveu ou não, é irrelevante, porque o que realmente importa é o ensinamento. E o ensinamento, ele diz, fala sobre a vida eterna, a liberdade. No fundo, os ensinamentos são altamente políticos, porque afetam, ele desafiou tanto a lei romana como a lei judaica. Por isso que temos que nos ver livres deste indivíduo, porque isto é um perigo. E quando que ele fala sobre a verdade e sobre a lei, ele diz que eu não vim para alterar a lei, eu vim para cumprir a lei. Qual é esta lei que ele está a falar? Não é? Porque leis, existem legislações, existem leis fundamentais que se chama a lei natural ou o direito natural. Pronto, a lei natural é simples, aquilo que em inglês diz what rules the tree, rules me. Ou seja, nós somos parte integrante da natureza. A árvore dá-nos o fruto que nós ingerimos, processamos e excretamos. Esse fertilizante vai alimentar a raiz da árvore, que absorve, processa, transforma juntamente com os milagres da natureza e volta-nos a dar o fruto. E o mesmo dizemos em relação ao oxigênio e ao dióxido de carbono. Não é? Nós respiramos, inalamos oxigênio, ar, rico em oxigênio, e expiramos dióxido de carbono e os gases que não nos fazem falta. A árvore absorve esse dióxido de carbono, processa e dá-nos de volta o ar
por ciclos naturais. Essa lei natural está baseada exatamente nesses princípios fundamentais da vida, não é? O direito natural, desenvolvido por Thomas Aquinas e outros filósofos desse tempo, pronto, eles põem Deus como o criador da lei, não é? Isto tem um sentido, porque, pronto, o Cristo, por exemplo, raramente fala de Deus, se é que alguma vez falou. Ele refere-se ao Pai. Ou seja, seria ridículo eu dizer que eu sou o criador da lei. Ou seja, num tribunal não é que seja ridículo, porque no fundo somos nós os viventes que criamos a lei. A lei e não só. Tudo. Os aparelhos, a tecnologia, as casas, as estradas, os sofás, as camas, os aviões. Nós somos os criadores. Nós somos os herdeiros da criação ou da natureza. Nós somos os beneficiários da mesma. Não existe nada que tenhamos que não tenha a sua origem na natureza em si, não é? Nós somos criadores através da nossa imaginação, que é infinita, através da criatividade, que é ilimitada, através da capacidade de fazer com os nossos dedos, os nossos pés, a nossa voz, aquilo a que nos dedicamos a fazer, a nossa mente, e o tempo que dedicamos a fazer aquilo que realmente amamos, não é? Isto é o valor real do homem vivente, que se manifesta através de imaginação, criatividade, capacidade e tempo, não é? O valor que nós atribuímos ao dinheiro é algo manipulado, porque o valor real está em ti. Esse valor vai contigo para onde quer que vás, porque não está fora de ti. Obviamente que se dependes a nível profissional de certo equipamento e se não o teres, não podes fazer certos trabalhos, né? Um músico sem um instrumento não pode fazer a música, não é? Mas o valor real está no músico, não está no instrumento. Um instrumento, se estiver ali encostado a um canto, não produz som, não faz absolutamente nada. O valor real está dentro de cada um de nós, como seres únicos. Por isso que eu também digo várias vezes que o conceito de igualdade é a maior mentira que já alguma vez pregaram à humanidade, não é? E as mentes, as pessoas, o quê? Não me digas isso, porque todos somos iguais e não sei o quê, não sei o que mais. Mas é que, por muito que eu possa tentar, eu nunca, nem nesta vida, nem noutra vida, vou ser igual a ti, nem a outro qualquer. É impossível. Não sou superior, ninguém é superior a ninguém, ninguém é inferior a ninguém, ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós, independentemente de cor da pele, de raça, de sexo, de ideologias, nós somos seres únicos, incomparáveis, únicos. Igual a ti só existe um, neste universo inteiro. Não é? Isto é uma verdade. Pode-se até dizer que é uma verdade absoluta. O conceito de igualdade, até as próprias folhas de uma árvore não são iguais. Não é? As impressões digitais não são iguais. Existe aquela unicidade inerente a cada um de nós. E cada um de nós somos como se fôssemos um neurónio da mente coletiva, da consciência coletiva, divina, se podemos chamar, né? Disso a que chamam de Deus. Somente tu tens a capacidade de compreender o mundo da forma como a compreendes, não é? Somente tu podes sentir a tua dor, mas ninguém pode sentir a tua dor. Somente tu podes sentir o teu prazer, mais ninguém. Então, como ser único e com a tua capacidade de sentir, de ver, de deduzir, de analisar, de compreender e de explicar, Os valores, os princípios, a ética, tudo é individual. E como individual, tu recebes informação que vem do ser,
da consciência coletiva, não é? Através do ser, através da mente, que se expressa através da voz. A voz é a manifestação tridimensional do pensamento. O pensamento não existe na terceira dimensão, não é? A consciência não existe na terceira dimensão. Apesar de podermos observar os fenómenos que a consciência produz, não é? A capacidade de autocura, o efeito de placebo no organismo, que a indústria médica sabe perfeitamente que isto é um facto, que o placebo é algo real, mas não, a indústria farmacêutica depende da venda dos químicos e das drogas para curar e eles não estão interessados na cura. Não é rentável. Estão interessados no tratamento contínuo, tem que ir comprar e ir tratando e depois, à medida que vai tratando umas coisas, os medicamentos vão estragando outras e acaba por não curar aquilo que devia curar, enquanto que o curandeiro, o xamã, tratava da cura. Ou seja, uma vez que o indivíduo esteja curado, já não precisa de voltar ao médico, ao curandeiro, ou seja o que for. Não é? Mas, entretanto, essa igualdade de que estamos a falar, ou de que toda a gente fala como se fosse a coisa fundamental, que existem programas das Nações Unidas dedicados à igualdade de género, igualdade de raças, de tudo mais alguma coisa. A forma mais evidente de igualdade, para que tenhamos uma ideia assim mais objetiva, é a vida no mosteiro, não é? O indivíduo quer aprender aquilo que ensinam no mosteiro, porque antigamente não existiam escolas, não é? As pessoas dedicavam-se às indústrias artesanais, as pescas, a agricultura, o artesanato, aquilo que era necessário fazer, e os filhos aprendiam com os pais ou com os avós, e existia o passar de conhecimento e de skill, não é? Capacidades de fazer, trabalhar na pedra, construir, etc., através de sistemas de aprendizagem, não é? Aprendiz. Entretanto, aqueles mais intelectualmente direcionados, que gostavam de aprender a ler e a escrever, e etc., iam ao mosteiro e eram lá que eram aceites. Mas para ingressares no mosteiro, tenhas que deixar tudo, toda a propriedade fora. Chegas lá sem nada. És totalmente destituído de personalidade, de opinião própria, das tuas roupas, tudo. Deixas tudo fora. Chegas lá, és igual a todos. Igual a todos. A partir daí, começas a ser indoctrinado, não é? Ensinado aquilo que é ensinado. Quando saem de lá, saem todos iguais, as roupas são iguais, o corte de cabelo é igual, as coisas que dizem são iguais, é tudo igual, não é? Para passar a mensagem daquilo que lhes foi indoctrinado, metido na cabeça. O pensamento livre não é aceito nessas instituições, não é bem visto. O free thinking, as igrejas detestam o free thinking, porque a capacidade de análise do indivíduo muitas das vezes contradiz aquilo que eles querem que a sociedade em geral saiba, não é? E então essa capacidade de análise individual é super importante, porque até mesmo o Cristo dizia, não é? Tudo isto que eu faço, vocês podem fazer e mais ainda. Porque, pronto, o Vaticano foi uma instituição fundada pelo Imperador Constantino, não é? Que se apoderou dos ensinamentos
da verdade, dos ensinamentos da lei, aquilo que deveria ser. Porque é esse o caroço do ensinamento, não é? E, entretanto, manipulou ao seu bem, aos seus interesses, não é? Então existiam divergências de culto, divergências de opinião em relação aos textos e não sei o quê, e depois criaram os concílios de Niceia, o concílio de Trento, etc. Todos esses concílios onde decidiram quais serão os livros que vão ser aceitos ou rejeitados. Logo de início existia um enorme movimento que era o gnosticismo, né? Que tinham misturas aristotelianas, gregas, sei lá, grandes pensadores, egípcios, etc. Foram imediatamente considerados não. Isto não nos interessa. Ora, gnósticos é uma palavra de origem grega que significa conhecimento. Prognóstico é aquilo que é o médico faz um assessment, né? Faz uma análise e pensa assim, ok, este é um prognóstico, és capaz de ter isto e aquilo. O diagnóstico só vem depois de todos os testes serem feitos, né? O dia, que significa dia, a luz do dia, o gnóstico é o conhecimento que vem à luz do dia. Esse é o diagnóstico, ok. Agora temos aqui os testes feitos, já sabemos que este é o teu problema. O prognóstico é antes do conhecimento, é uma análise assim superficial que mais ou menos direciona. Mas o diagnóstico é quando o médico faz a decisão final, né? E então, isto só para tocar no assunto do conhecimento, né? Porque é que e depois criaram mais tarde aquilo que é o agnosticismo. Ora, como significa negação, não é? Mas pronto, anarquia, por exemplo, a palavra em si, anarkon, que significa sem um regente. Mas, obviamente, as pessoas usam a tradução falsa que é caos. Sem regente, não pode haver nada, nada funciona sem que haja alguém a controlar. Será mesmo? Pronto. Agnóstico seria sem o conhecimento. Só que distorcem a palavra, o sentido da palavra e dizem que é um agnóstico é alguém que não acredita em Deus. Mas pronto, não é que não seja Deus, é o ensinamento da instituição, da religião. Porque é importantíssimo que nós saibamos e aprendamos as nossas origens, o xamanismo pagão, que existia há mais de 50 mil anos. Paganos significa o habitante da terra, né? Um pagão, no tempo dos romanos, antes da igreja, a palavra paganos referia-se a indivíduos livres, que não eram escravos, não eram cidadãos, não eram militares, não eram civis. Eram indivíduos que não apresentavam perigo, não carregavam armas, viviam fora das cidades. Eram os paganos, não é? Livres. Obviamente que a instituição da Igreja manipulou essa palavra, é pagão, é heathen, não é? Que pronto, não acreditam em Deus, não sei o quê, então temos que nos ver livres. Caça à bruxa, temos que ver livres desta gente, porque isto é um mau exemplo para aqueles que já estão escravizados. Não é? Começamos a falar em relação à pessoa e ao cidadão. Isto é muitíssimo importante. Eu não sou um cidadão. Eu tenho, que é diferente, tenho. A diferença entre o ser e o ter é radical, que eu nunca posso ser aquilo que tenho, nem posso ter aquilo que sou. Não é? Eu tenho um estatuto de cidadania
que me foi atribuído, não a mim como homem vivente, mas à pessoa que foi criada com o registro de nascimento. E então, quando está, por exemplo, as letras maiúsculas no cartão de cidadão, o que é que isso significa? É Isso não representa uma empresa? exatamente, é uma corporação. Porquê? O corpus significa corpo, não é? Como homem vivente, eu tenho um corpo de homem vivente, não é? A pessoa não tem um corpo de homem vivente. A pessoa é uma entidade jurídica, é uma entidade fictícia, criada por um processo de lei, não é? Que é uma corporação e essas letras maiúsculas representam exatamente, é uma entidade morta. Porque aquele documento de identidade é a entificação do nome, não do homem. Porque o homem nunca pode ser uma entidade. Eu sou um homem vivente, homem ou mulher, independentemente do género. Eu tenho um estatuto de cidadania que me foi atribuído sem a minha participação conscientiva. Apesar de ter lá a minha assinatura, mas foi adquirida de forma tácita porque ninguém me esclareceu quais são os termos e as condições deste contrato de cidadania. É um contrato. Porque, e tem termos e tem condições. E por desconhecermos esses termos e essas condições, é ilegal. Porque não foi esclarecido. Para que um contrato seja legal, tem que ser bem claro, ambas as partes, neste caso a pessoa e o Estado, né? Tem que existir um acordo comum onde todas as cláusulas estão totalmente compreendidas e expostas. Né? Mas o contrato de cidadania nem sequer nos ensinam na escola. Nem ninguém fala sobre isso. Portanto, é um contrato onde o cidadão não passa de um escravo. É uma entidade morta onde todos os processos são metidos naquele nome. Até parece que há assim uma espécie de ocultismo, de magia a ser feita. Exato, exato.